E se eu te contasse que um único bebê destruiu um casamento inteiro antes mesmo de nascer? Que os olhos de uma criança revelaram um segredo tão sombrio que mudou o destino de todos em uma fazenda? Essa história aconteceu de verdade no Brasil de 1867, e o que você vai descobrir nos próximos minutos vai te deixar sem palavras. Mas antes de começarmos essa história impactante, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever-se agora porque você não vai querer perder o que vem pela frente. Acredite, essa é uma história que você vai querer acompanhar até o final. Ninguém imaginaria que por trás dos portões imponentes da fazenda Santa Clara, onde as flores desabrochavam em cores vibrantes e o café perfumava o ar com promessas de fortuna, um segredo sombrio estava prestes a destruir tudo. Era o ano de 1867, e a fazenda prosperava sob o comando aparentemente harmonioso do coronel Augusto Ferreira e sua noiva, Dona Isabel de Almeida. Mas havia algo que ninguém sabia, algo que mudaria para sempre o destino daquela propriedade e de todos que nela viviam. Isabel era conhecida em toda a região como uma mulher diferente das outras fazendeiras. Enquanto seus pares tratavam os escravizados com crueldade desmedida, ela implementara mudanças graduais, permitia que aprendessem ofícios, garantia tratamento médico básico e sonhava secretamente com o dia em que a abolição chegaria. Seu coração justo batia em descompasso com a época brutal em que vivia. O coronel Augusto, por outro lado, era um homem de duas faces. Publicamente apoiava as ideias progressistas de Isabel, mas em seu íntimo fervilhava um caráter corrompido pelo poder absoluto que exercia sobre vidas humanas. O casamento estava marcado para dali a 6 meses. Isabel havia aceitado o pedido de Augusto após anos de cortejo respeitoso, acreditando ter encontrado um homem que compartilhava seus valores. As preparações já estavam em andamento. O vestido vinha sendo bordado por mãos habilidosas, os convites impressos em papel importado de Lisboa, e a capela da fazenda sendo reformada para a cerimônia. Tudo parecia perfeito demais. Foi então que chegou Joana. Uma jovem de apenas 19 anos, olhos profundos que guardavam tristeza ancestral, arrancada violentamente de sua família em uma fazenda falida do interior. Ela chegou numa tarde de março, acorrentada junto a outros 10 escravizados recém-comprados. Isabel estava viajando para a capital, tratando de negócios relacionados à exportação do café e buscando conexões com abolicionistas discretos. Foi nessa ausência que o coronel Augusto revelaria sua verdadeira natureza, e Joana se tornaria vítima de uma violência que ecoaria através dos meses seguintes. O que ninguém poderia prever era que daquele ato brutal nasceria não apenas um bebê, mas a verdade que desmoronaria as ilusões cuidadosamente construídas. O segredo estava sendo gestado, crescendo dia após dia, até o momento em que não poderia mais ser escondido. E quando a verdade finalmente emergisse, a fazenda Santa Clara nunca mais seria a mesma. Isabel partiu numa manhã ensolarada de março, sua carruagem desaparecendo pela estrada empoeirada enquanto acenou pela janela. Ela levaria 3 semanas em viagem, talvez 4, dependendo das negociações na capital. Augusto acenou de volta, um sorriso gentil no rosto, mas assim que a carruagem sumiu no horizonte, aquele sorriso se transformou em algo diferente. Seus olhos percorreram a propriedade como um predador avaliando seu território. Sem Isabel, ele era o único comando, o poder absoluto sem contrapontos. Joana foi designada para trabalhar na casa grande, nas cozinhas. Isabel sempre preferia que os recém-chegados começassem em funções menos extenuantes, permitindo adaptação gradual. Mas Augusto tinha outros planos. Naquela primeira noite, após o jantar servido em silêncio, ele chamou Joana para seus aposentos privados, alegando precisar de ajuda para organizar documentos. Ela obedeceu, porque não obedecer significava chicote, tronco ou coisa pior. O que aconteceu naquele quarto foi um crime que a época não reconhecia como tal, uma violência normalizada pela escravidão e pelo machismo estrutural. Joana tentou resistir, mas contra o coronel, um homem forte e armado, que controlava literalmente sua vida e morte, não havia resistência possível.
Quando ele terminou, ameaçou-a. Se contasse a alguém, especialmente quando Dona Isabel retornasse, ele a venderia para uma fazenda conhecida por trabalhar seus escravizados até a morte. E não seria apenas ela, mas também encontraria sua família e os destruiria. Nos dias seguintes, o horror se repetiu. Augusto chamava Joana sempre à noite, quando os outros dormiam ou fingiam dormir, pois todos sabiam, mas ninguém podia intervir. O feitor Mor, um homem chamado Joaquim, via tudo e sentia repulsa, mas ele próprio era apenas um empregado, dependente do salário do coronel. As outras mulheres escravizadas abraçavam Joana nos momentos em que conseguiam ficar a sós, compartilhando sua dor silenciosa, sabendo que muitas delas já haviam passado pelo mesmo. Quando Isabel retornou, 4 semanas depois, trazia consigo contratos novos e alguma esperança. Ela notou que Joana parecia abatida, mas atribuiu a dureza do trabalho e a separação de sua família. Augusto voltou a ser o noivo atencioso, o fazendeiro progressista, o homem que Isabel acreditava conhecer. Joana, por sua vez, carregava agora não apenas as memórias traumáticas, mas algo mais, uma vida crescendo dentro de si, fruto de violência, que logo não poderia mais ser escondida. As semanas se transformaram em meses, e o segredo de Joana crescia junto com seu ventre. Maio chegou trazendo as primeiras colheitas abundantes e também as primeiras mudanças no corpo de Joana. Ela tentava esconder sob roupas largas, trabalhando em silêncio, evitando os olhares de todos, especialmente o do coronel. Augusto, por sua vez, parecia ter esquecido completamente o que fizera, voltando sua atenção para os preparativos do casamento e para manter as aparências ao lado de Isabel. Para ele, Joana era apenas mais uma entre tantos, um episódio sem consequências em sua mente distorcida. Mas Maria das Dores, uma mulher escravizada mais velha que trabalhava na Casa Grande há mais de 20 anos, percebeu. Ela tinha um olhar treinado para essas coisas, havia visto isso acontecer tantas vezes antes, com tantas outras mulheres. Maria das Dores havia perdido 3 filhos vendidos para fazendas distantes, e a dor daquelas separações havia transformado seu coração em algo simultaneamente endurecido e profundamente compassivo. Ela se aproximou de Joana numa tarde, enquanto lavavam roupas no riacho. "Quantos meses?" perguntou Maria das Dores, sem rodeios. Joana sentiu as lágrimas transbordarem, não conseguiu segurar. 3, talvez 4, sussurrou, a voz quebrando. Maria das Dores abraçou a jovem, deixando-a chorar em seu ombro. Foi ele, não foi? O coronel. Não era uma pergunta. Joana apenas assentiu, tremendo. Ele disse que me mataria, que encontraria minha família. Maria das Dores apertou o abraço. Eu sei, filha. Eu sei. Isabel, nesses meses, estava radiante. Os preparativos do casamento avançavam perfeitamente. O vestido ficará ainda mais belo do que imaginara, as flores estavam encomendadas, e ela havia recebido confirmação de presenças importantes, incluindo alguns abolicionistas discretos que começavam a ganhar força na corte. Ela acreditava estar construindo não apenas uma união conjugal, mas uma parceria para transformar a fazenda em algo diferente, talvez até libertar todos os escravizados gradualmente, dando-lhes terras e oportunidades. Era um sonho ambicioso para aquela época, mas Isabel sempre fora uma sonhadora prática. Enquanto isso, Joana definhava. As enjoos eram constantes, o trabalho pesado em seu estado tornava-se tortura. Maria das Dores tentava protegê-la como podia, assumindo tarefas mais pesadas, mentindo sobre a capacidade de trabalho da jovem. O coronel, nas raras vezes em que cruzava com Joana, desviava o olhar rapidamente, como se ela fosse um fantasma, um erro que preferia não reconhecer. Ele estava tão absorto em seus próprios planos, em sua vida confortável que se aproximava, que sequer considerava as consequências de seus atos. Junho trouxe chuvas intensas. E nessas chuvas, o segredo de Joana já não podia mais ser escondido completamente. Seu ventre começava a aparecer, mesmo sob as roupas largas. Sussurros começaram entre os escravizados, especulações,
Mas todos sabiam que falar abertamente era perigoso. O casamento estava marcado para agosto, apenas 2 meses adiante. E dentro de Joana, uma vida continuava crescendo, alheia aos dramas e segredos que a rodeavam, prestes a se tornar a evidência viva de uma traição imperdoável. Julho chegou com um calor sufocante. A barriga de Joana já não podia ser disfarçada por roupas largas ou posicionamentos cuidadosos. Era visível, inegável. Maria das Dores sabia que era questão de tempo até que Dona Isabel percebesse, e ela, mulher experiente que era, começou a arquitetar um plano. Não para esconder a verdade, mas para proteger Joana das consequências que certamente viriam. A justiça naquele mundo era cruel e invertida. A vítima seria punida, enquanto o perpetrador provavelmente sairia ileso. Isabel, porém, estava tão absorta nos últimos preparativos do casamento que mal notava os detalhes ao seu redor. As crises de enjoo de Joana eram atribuídas a alguma doença passageira, sua palidez ao trabalho árduo. Augusto havia instruído sutilmente os capatazes a manterem Joana afastada da Casagrande nas últimas semanas, alegando necessidade de mais mãos na lavoura. Era sua tentativa patética de evitar que Isabel descobrisse antes do casamento. Depois, pensava ele, não importaria tanto. Estaria casado, e uma esposa deveria aceitar certas realidades da vida em uma fazenda. Mas o destino tem formas peculiares de expor verdades escondidas. Numa tarde de julho, Isabel decidiu fazer uma visita surpresa às senzalas, levando tecidos e alguns remédios. Era algo que fazia periodicamente, contra os conselhos de Augusto, que achava que ela mimava os escravizados. Isabel acreditava que conhecer as condições reais de vida daquelas pessoas era sua responsabilidade moral. Foi assim que ela entrou na senzala feminina e viu Joana, de perfil, a barriga inconfundível sob o vestido simples. O coração de Isabel apertou, não de raiva inicialmente, mas de preocupação. Aproximou-se de Joana, que tentou se esconder, mas era tarde demais. "Quanto tempo?" perguntou Isabel, sua voz suave. Joana não conseguiu responder, apenas baixou os olhos. Maria das Dores, que estava presente, deu um passo à frente. "Uns 6 meses, sinhá." Isabel sentiu um arrepio. 6 meses. Março. Foi quando ela estava viajando. As peças começaram a se encaixar em sua mente, mas ela ainda resistia à conclusão óbvia. "Quem é o pai?" Isabel perguntou, já temendo a resposta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as mulheres na senzala baixaram os olhos, o ar ficou denso. Joana tremia, as lágrimas correndo livremente. Maria das Dores olhou diretamente nos olhos de Isabel, um olhar que transmitia séculos de dor e verdades não ditas. "Sinhá", começou ela, escolhendo as palavras cuidadosamente, "há coisas que uma mulher como a senhora precisa saber sobre os homens, mesmo aqueles que julgamos conhecer." Isabel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela era inteligente demais para não entender o que estava sendo insinuado. Mas seu coração, tão esperançoso, tão investido na ideia de um futuro com Augusto, lutava contra a razão. "Não", sussurrou, "não pode ser." Mas enquanto olhava para Joana, para aquela jovem quebrada, para as outras mulheres com seus olhares carregados de verdades amargas, Isabel começou a entender que estava prestes a descobrir algo que destruiria tudo em que acreditava. O casamento estava a apenas 4 semanas de distância, mas a verdade não esperaria tanto. Isabel deixou a senzala em estado de choque, mas não disse nada a ninguém. Voltou para Casagrande com passos mecânicos, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções contraditórias. Parte dela queria acreditar que estava enganada, que havia outra explicação. Mas a parte racional, a mulher inteligente e observadora que ela era, já sabia a verdade. Ela apenas precisava de provas, de confirmação, antes de tomar qualquer atitude. Nos dias seguintes, Isabel observou. Observou como Augusto desviava os olhos quando Joana passava. Observou como ele repentinamente havia ordenado que a jovem trabalhasse apenas na lavoura, longe da casa.
Observou as tensões silenciosas, os olhares furtivos dos outros escravizados. Cada observação era uma facada em seu coração, cada detalhe uma confirmação do que ela temia. Mas Isabel era estratégica. Ela não confrontaria Augusto baseada apenas em suspeitas. Esperaria pelo momento certo, pela evidência incontestável. Augusto, alheio à investigação silenciosa de sua noiva, continuava seus preparativos. Recebia convidados, discutia os últimos detalhes da cerimônia, imaginava o futuro de prosperidade que o aguardava. Ele havia quase esquecido Joana completamente, relegando-a a um compartimento mental de problemas resolvidos. Em sua arrogância, não conseguia imaginar que sua traição pudesse ter consequências reais para ele. Afinal, era um homem poderoso, e Joana era apenas uma escravizada. Quem acreditaria nela contra sua palavra? Maria das Dores, percebendo a mudança em Isabel, tomou uma decisão corajosa. Procurou a Sinhá numa tarde, quando estava sozinha no escritório. Sinhá Isabel, disse ela, a voz firme apesar do medo, preciso lhe contar algo. Isabel levantou os olhos dos documentos, seu olhar penetrante. Conte, Maria. E então, Maria das Dores narrou tudo, como Augusto havia chamado Joana na primeira noite após a partida de Isabel, como as visitas se repetiram, as ameaças que ele fizera, o medo que mantinha a jovem em silêncio. As lágrimas correram pelo rosto de Isabel enquanto ouvia. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de raiva, traição e tristeza profunda. O homem que ela amava, ou pensava amar, não existia. Era uma ilusão, uma máscara que escondia um predador. Quando Maria das Dores terminou, Isabel ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente, falou, sua voz fria como gelo. Obrigada por sua coragem em me contar a verdade, Maria. Você não será punida por isso, prometo. Mas preciso de tempo para pensar no que fazer. Isabel sabia que tinha uma decisão monumental pela frente. Cancelar o casamento seria um escândalo social, mas casar-se com Augusto seria trair tudo em que acreditava, seria endossar o que ele fizera. Ela precisava de mais tempo, de pensar com clareza. O bebê nasceria em poucas semanas, e com ele viria a evidência física da traição. Isabel decidiu esperar. Permitiria que o bebê nascesse, veria com seus próprios olhos, e então tomaria sua decisão. Seria um confronto que mudaria não apenas seu destino, mas o de todos na fazenda Santa Clara. Agosto chegou trazendo consigo os dias finais antes do casamento marcado. Os preparativos estavam completos, a capela decorada com flores brancas importadas, o vestido de Isabel guardado cuidadosamente, os convidados confirmados. Mas um evento não planejado estava prestes a acontecer. Numa madrugada sufocante, Joana entrou em trabalho de parto. As dores começaram ainda na escuridão, e Maria das Dores imediatamente tomou controle, reunindo outras mulheres experientes para ajudar. O parto foi difícil. Joana era jovem e pequena, e a violência que resultara naquela gravidez havia cobrado seu preço em seu corpo e espírito. Por horas, ela gemeu e chorou, enquanto Maria das Dores e as outras faziam o que podiam com recursos limitados. Não havia médico para escravizadas, apenas o conhecimento ancestral passado de geração em geração. Quando o amanhecer tingiu o céu de rosa e dourado, finalmente o choro de um bebê ecoou pela senzala. Era um menino. Maria das Dores limpou o recém-nascido com mãos trêmulas, e quando olhou para seu rosto, sentiu o coração acelerar. Os olhos. Mesmo nos primeiros momentos de vida, era possível ver aqueles olhos únicos, de um tom âmbar incomum, idênticos aos do coronel Augusto. Eram olhos distintivos, quase amarelados em certas luzes, que todos na fazenda conheciam bem. Não havia como negar a paternidade. Aquele bebê era a evidência viva, irrefutável. Isabel, que havia sido informada discretamente do início do trabalho de parto, esperou até o meio da manhã para ir até a senzala. Ela precisava ver. Entrou no ambiente simples onde Joana descansava, exausta e pálida, o bebê embrulhado em pano simples em seus braços.
Maria das Dores estava ao lado, seu rosto mostrando uma mistura de compaixão e apreensão. Sim, disse ela simplesmente, chegou o momento da verdade. Isabel aproximou-se da cama e olhou para o bebê. Seu coração, já partido pelas revelações anteriores, se despedaçou completamente quando viu aqueles olhos. Eram inconfundíveis, impossíveis de negar. Olhos de Augusto, no rosto de um bebê nascido de uma mulher que ele violentara enquanto Isabel estava ausente. As lágrimas correram livremente pelo rosto de Isabel, mas elas enxugou rapidamente. Havia decisões a tomar, e ela não tinha o luxo de se permitir colapsar. Joana olhou para Isabel com medo, esperando punição, esperando ser vendida ou coisa pior. Mas Isabel, surpreendendo a todos, sentou-se ao lado da cama e segurou a mão da jovem. Você não tem culpa, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Nada disso é sua culpa, Joana. Então, olhando para o bebê, para aqueles olhos que eram a prova viva da traição, Isabel tomou sua decisão. Não haveria casamento. Augusto pagaria por seus crimes, mesmo que a sociedade não os reconhecesse como tais. A verdade havia nascido junto com aquele bebê, e não poderia mais ser escondida. Isabel deixou a senzala com o coração pesado mas determinado. Ela sabia que o que estava prestes a fazer causaria escândalo, arruinaria reputações, mudaria vidas. Mas não poderia casar-se com aquele homem, não poderia viver uma mentira, não poderia permitir que a violência contra Joana ficasse impune, mesmo que a justiça oficial da época não reconhecesse tal violência como crime. Ela caminhava em direção à casa grande quando viu Augusto vindo ao seu encontro, um sorriso confiante no rosto. Isabel, minha querida, estava te procurando. O padre acabou de confirmar que chegará um dia antes da cerimônia para os preparativos finais. Tudo está se encaixando perfeitamente. Sua empolgação era genuína, completamente alheio à tempestade que estava prestes a cair sobre ele. Isabel parou, olhou para ele como se o visse pela primeira vez, ou talvez pela última vez com clareza. Augusto, precisamos conversar. Agora. No escritório. O tom de Isabel fez Augusto franzir a testa, mas ele manteve o sorriso. Claro, querida. Aconteceu algo com os preparativos? Eles caminharam em silêncio até o escritório, e Isabel fechou a porta atrás de si, algo que nunca fizera antes. Virou-se para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas e raiva. Joana deu à luz hoje de manhã. Um menino. Augusto piscou, confuso, não entendendo a relevância. Ah, sim? Bem, essas coisas acontecem. Podemos vender a criança quando... Pare! A voz de Isabel cortou o ar como um chicote. Pare de falar. Pare de fingir. Pare de mentir. Augusto recuou. Nunca havia visto Isabel assim. Eu vi o bebê, Augusto. Eu olhei nos olhos daquela criança. Os seus olhos. Aqueles olhos âmbar que são tão característicos, tão únicos. Não há como negar. Aquele bebê é seu filho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto abriu a boca, fechou, suas expressões mudando de confusão para compreensão, para pânico, para tentativa de negação. Isabel, eu posso explicar, não é o que você pensa. Mas ela levantou a mão, silenciando. Eu sei o que aconteceu. Sei que você a forçou enquanto eu estava viajando. Sei das ameaças que fez. Sei de tudo, Augusto. Maria das Dores me contou tudo. Augusto tentou uma abordagem diferente, minimização. Isabel, você precisa entender, essas mulheres, elas, é diferente. Não significa nada. Eu amo você, nosso casamento. Mas Isabel o interrompeu novamente, sua voz gélida. Como você ousa? Como ousa chamar isso de nada? Você violentou uma mulher indefesa, uma jovem que estava sob nossa proteção, sob minha proteção. E ainda tem a audácia de minimizar o que fez.
Vendo que as tentativas de explicação não funcionavam, Augusto tentou apelar. Isabel, por favor, seja racional. Se você cancelar o casamento agora, o escândalo será imenso. Pense na sua reputação, na fazenda, nos negócios. Podemos resolver isso discretamente. Posso vender a mulher e a criança, ninguém nunca saberá. Mas essas palavras foram seu maior erro. Isabel olhou para ele com uma frieza que o fez recuar fisicamente. Eu nunca te conheci realmente, Augusto. O homem com quem pensei que iria me casar não existe. E sim, haverá escândalo. Sim, haverá consequências. Mas não viverei uma mentira. Não me casarei com um homem que vejo agora pelo que realmente é. Um covarde, um predador, um mentiroso. Isabel respirou fundo, sua decisão tomada e inabalável. O casamento está cancelado. E você tem até o amanhecer para deixar esta fazenda. Está exilado de Santa Clara. Nunca mais ponha os pés aqui. A notícia do cancelamento do casamento se espalhou pela região como fogo em palha seca. Os convidados receberam mensagens urgentes, os comerciantes foram informados, a capela foi desmontada. Isabel enfrentou cada olhar de julgamento, cada sussurro malicioso, cada comentário sobre como ela estava sendo irracional ou emocional. Mas ela permaneceu firme em sua decisão. Augusto tentou resistir ao exílio, argumentar, implorar, mas Isabel foi implacável. Ele partiu ao amanhecer seguinte, sua reputação em frangalhos, sua arrogância despedaçada. Os meses seguintes foram de reconstrução. Isabel assumiu o controle total da fazenda, enfrentando desafios imensos em uma sociedade que não aceitava bem mulheres em posições de poder. Mas ela era inteligente, determinada e tinha o apoio daqueles que realmente importavam. Implementou mudanças graduais, melhorou as condições de vida dos escravizados, começou a pagar salários simbólicos para aqueles que quisessem, estabeleceu um sistema onde poderiam comprar sua liberdade ao longo do tempo. Joana se recuperou lentamente do trauma, tanto físico quanto psicológico. Isabel garantiu que ela não fosse separada de seu filho, algo raro naquela época. O menino, que Joana nomeou Miguel, crescia saudável, aqueles olhos âmbar um lembrete constante do passado, mas também um símbolo de esperança futura. Maria das Dores tornou-se uma espécie de avó para Miguel, e uma comunidade de mulheres se formou ao seu redor, protegendo-o e amando. Isabel nunca se casou. Dedicou sua vida a transformar a fazenda Santa Clara em algo diferente, um lugar onde dignidade e justiça eram mais do que palavras vazias. Quando a Lei Áurea finalmente foi assinada em 1888, 21 anos depois daqueles eventos traumáticos, Isabel já havia libertado a maioria das pessoas escravizadas em sua propriedade, muitas continuando como trabalhadores assalariados em terras que ela havia dividido com eles. Miguel cresceu sabendo sua história. Joana, com a ajuda de Maria das Dores e de Isabel, contou-lhe a verdade quando ele tinha idade suficiente para entender. Ele carregou aquele conhecimento com dignidade, tornando-se um homem justo e compassivo, eventualmente estudando direito e dedicando sua vida a lutar contra injustiças. Os olhos âmbar que herdara do pai tornaram-se símbolos não da violência que lhe dera origem, mas da força de sua mãe, da coragem de Isabel, e da resiliência do espírito humano. A história da fazenda Santa Clara tornou-se lenda na região. Algumas pessoas contavam como um escândalo, outras como um conto de justiça poética. Mas para aqueles que realmente conheceram Isabel, Joana, Maria das Dores e Miguel, era simplesmente uma história sobre verdade, coragem e a escolha de fazer o que é certo, mesmo quando o custo é imenso. O casamento que nunca aconteceu salvou não apenas a alma de Isabel, mas mudou o destino de dezenas de pessoas. E assim, onde uma vez quase floresceu uma união baseada em mentiras, cresceu algo muito mais significativo, uma comunidade fundada em verdade, justiça e dignidade humana. A fazenda Santa Clara tornou-se símbolo de que mudança era possível, mesmo nos tempos mais sombrios. O preço fora alto, as cicatrizes permaneceram, mas a verdade, quando finalmente exposta, tinha o poder não apenas de destruir,
mas também de reconstruir algo melhor sobre as ruínas do que veio antes.